Nova pesquisa IPEC, instituto formado por ex-executivos do IBOP, aponta 12 pontos percentuais de diferença entre o líder do levantamento, Luiz Inácio Lula da Silva, e o segundo colocado, Jair Bolsonaro. Vamos aos números. A nova pesquisa do IPEC, ex-IBOP, mostra que o presidente Jair Bolsonaro teve uma melhora nas taxas de aprovação do seu governo desde dezembro, quando o último levantamento do Instituto foi feito. Porém, o ex-presidente Lula mantém a liderança, com 44% das intenções de voto. Já o chefe do Executivo tem 32% na eleição para a presidência da República em 2022. Em seguida estão Ciro Gomes, com 6% das intenções de voto, Simone Tebet, com 2%, e Vera Lúcia, 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos estão na casa dos 8%. Os que não sabem ou não responderam são 7%. De acordo com o Instituto, justamente pela margem de erro ser de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, não é possível dizer se Lula ganharia no primeiro turno. Para vencer no primeiro turno é preciso somar mais de 50% dos votos válidos. O levantamento foi realizado entre 12 e 14 de agosto, com 2.000 pessoas, e tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. O nosso comentarista Ney Gonçalves Dias analisa agora o início oficial da campanha eleitoral e a expectativa para a posse do ministro Alexandre de Moraes à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro dá o dinheiro do Auxílio Brasil para os taxistas de todo o país. Hoje é a posse do ministro Alexandre de Moraes na Justiça Eleitoral. E hoje é o início da campanha eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro autoriza hoje o PIX para o recebimento do Auxílio Brasil para os taxistas de todo o país, dos 27 estados da Federação e do Distrito Federal. Para que os senhores tenham uma ideia, são 245 mil taxistas que pegarão o dinheiro na boca do caixa. Hoje também, às 19 horas, no plenário do Tribunal do TSE, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, assume a presidência do TSE e o ministro do Supremo, Lewandowski, assume a vice-presidência. A cerimônia está marcada para as 19 horas e será transmitida pelo canal YouTube do TSE. Para que os senhores tenham uma ideia, mais de 2.000 convites foram feitos. Acontece que, se todo mundo aceitar o convite, vai ter que todo mundo fazer a posse lá no estádio Manuel Garrincha, porque não cabe todo mundo lá no plenário do Tribunal do TSE. 2 fatos importantes. Estarão presentes na posse às 19 horas o presidente Jair Bolsonaro, que exatamente neste momento está chegando à sede do TSE. Neste momento está a caminho, saindo do aeroporto, o ex-presidente Lula, que esteve às 2 horas da tarde na Volkswagen São Bernardo do Campo, voou para Brasília e nesse instante está a caminho do TSE. É a primeira vez na história que os 2 candidatos à presidência da República se encontram no mesmo local. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou que a contestação do resultado das eleições não é preocupante. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, publicou um vídeo em que diz não estar preocupado com a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro contestar o resultado das eleições de outubro. As imagens são de um trecho de uma entrevista concedida a jornalistas de veículos de mídia internacional na semana passada. O que nós vamos fazer? Simplesmente a institucionalidade de 1º de janeiro é aquela própria de quem ganhou a eleição. Quem ganhou a eleição vai tomar posse. É o que nós esperamos. Dentro de clima de normalidade democrática, que eu acredito que nós teremos em qualquer situação, não nos preocupa o que vai acontecer. Porque as instituições brasileiras estão todas elas
comprometidas com o processo democrático, ciosas da responsabilidade com o país, e de maneira que não me preocupa neste momento nenhuma medida judicial, porque esta é uma questão de legitimidade material. De acordo com o Aras, caso Bolsonaro se recuse a passar a faixa para o novo presidente eleito, a posse será realizada pelo Congresso Nacional. Aos jornalistas, o procurador-geral afirmou que as instituições brasileiras estão comprometidas com o processo democrático do país. E nem quero crer que após 1º de janeiro, se o presidente não lograr êxito da reeleição, nem ele permaneça no Palácio do Planalto ou da Alvorada, porque isso seria uma afronta à democracia. Kassab anunciou apoio a Tarcísio de Freitas e Marcos Pontes em São Paulo, mas não declarou qual vai ser o candidato a presidente que ele vai apoiar. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, anunciou que vai apoiar as candidaturas dos ex-ministros Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Marcos Pontes, do PL, para as eleições de outubro. Tarcísio é candidato ao governo de São Paulo e Pontes ao Senado, pelo Estado. Ambos são apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo Kassab, Tarcísio é um candidato bem preparado e teve um ótimo desempenho nos cargos públicos que já ocupou. Em relação ao apoio aos deputados federais e estaduais, Kassab disse que votará em candidatos na sigla do Estado. Ao todo, o PSD registrou 120 candidaturas para o Legislativo Federal e Estadual em São Paulo. O político não disse, no entanto, qual candidato à presidência vai apoiar em outubro. O PSD tem alas bolsonaristas, como a paranaense, liderada pelo governador Ratinho Júnior, e lulistas, como o Diretório Baiano, liderado pelo senador Otto Alencar. Ao menos 28 mil brasileiros tentarão se eleger em algum cargo nessas eleições. O prazo para as inscrições terminou ontem. Foram recebidos 12 registros de candidaturas à presidência, 223 registros para governador, 231 para senador, 10.258 para deputado federal, 16.161 para deputado estadual e 591 registros para deputado distrital. Os números ainda podem sofrer pequenas alterações, porque estão sendo consolidados. Os dados foram atualizados às 19 horas e 21 minutos de segunda-feira e estão disponíveis na plataforma DivulgaGand, administrada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O pedido de registro de candidatura na Justiça Eleitoral é uma formalidade para verificar se os candidatos têm alguma restrição legal e se podem concorrer ao pleito. Em seguida, será aberto o prazo de 5 dias para que candidatos e partidos adversários e o Ministério Público Eleitoral possam impugnar os pedidos. Os candidatos não precisam estar com registros aprovados para iniciarem a campanha eleitoral, que já começou hoje. O primeiro turno será realizado no dia 2 de outubro, quando os eleitores vão às urnas para eleger o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. E pode ocorrer um eventual segundo turno para a disputa presidencial e aos governos estaduais, que será em 30 de outubro. E depois do intervalo, o Tribunal Superior Eleitoral vai discutir posse de arma nos dias da votação. E auxílio para taxistas começa a ser pago com parcela dobrada. Motoristas de praça recebem R$ 2.000 neste mês. A RB Notícias volta logo depois do intervalo, não saia daí.